Olá, canal de vídeos do YouTube de Rick Vilar. Então, pessoal, hoje, dia 20 de abril de 2019, eu vou falar sobre um assunto que durante essa semana foi abordado constantemente, né? Tanto pela mídia em geral, né? Quanto pelos conselhos, os conselhos de políticas públicas e garantia de direitos, né? Enfim, antes de falar sobre o controle social, que seria o tema que nós abordaremos hoje, né? O tema que eu gostaria de falar hoje, eu gostaria de mostrar para vocês, enfim, descrever para vocês dois modelos da administração atual, né? Na academia você estuda os modelos top-down e bottom-up, né? O modelo, em resumo, né? O modelo top-down é aquele: eu mando, você obedece, né? Ou seja, as decisões elas são tomadas a níveis hierárquicos de modo superior a inferior, e dessa forma, por exemplo, você faz com que ordens sejam cumpridas, né? Um exemplo prático da eficácia do modelo top-down seriam os exércitos, né? As forças armadas, por assim dizer. Eles usam o modelo top-down clássico, né? Então, os comandantes, generais, enfim, a parte de cima para baixo da hierarquia, eles dão ordens e os seus subordinados, né, do organograma, eles são obrigados a seguir aquelas ordens, né? Partindo para o modelo bottom-up, nós poderemos usar como exemplo os colegiados de políticas públicas, não é? Aonde esse colegiado, por exemplo, o Conselho de Saúde, né? O Conselho Municipal de Saúde, ele é formado por 50% de pessoas da sociedade civil, né? De 25% de trabalhadores e de 25% da gestão pública, ou seja, da prefeitura, no caso de um Conselho Municipal de Saúde. Então, aquele colegiado, ele se reúne, né, e ele direciona todas aquelas pessoas juntas ali, aquele consciente coletivo, né? Ele se reúne e dá um norte e fala: olha, eu acredito, nós acreditamos, né, que a melhor solução a ser tomada é seguir por aquele caminho, tá? Então, praticamente a diferença entre os modelos de gestão é esse. No caso do bottom-up, a decisão vem de base, né? Então aquela base, aquele grupo de pessoas, ele interage, né? E a partir daquela interação há uma direção a ser tomada, né? A direção a ser seguida, ou seja, todos contribuem para que o processo organizacional seja perspectivado, seja construído plano de diretores, enfim, né? No caso do Conselho de Saúde, é o plano anual de saúde, é o plano plurianual, né? Então, assim, existem vários nortes. Eu estou com uma camisa que também advém desse modelo bottom-up, que são as conferências. Eu estou com a camisa da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas agora, vamos entrar no tema que eu selecionei para a gente estar informando hoje, né? Que é o controle social. O controle social no nosso país nada mais é do que um grupo, como eu expliquei, né, de pessoas, sejam elas do executivo, sejam elas da sociedade civil organizada ou profissionais da área, que reúnem-se em um colegiado, né? E aí eu citei como modelo
o Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, e daquele colegiado saem direcionamentos, diretrizes para que as políticas públicas da saúde no município garantam que o usuário ele receba o serviço de uma forma com qualidade, humanizado, enfim, com tudo que preza, né? Porque eu sou do lado humanista da história, né? Então eu penso muito em termos de capitalismo consciente, né? Eu penso muito em termos de responsabilidade social corporativa. Isso são coisas que eu incorporei na minha vida, né? Então, assim, como em um conselho municipal de saúde, nós podemos aprimorar o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS. Como isso pode ser feito, né? Eu vou citar um exemplo. Na Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência, porque o conselho ele é formado pelo colegiado, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, mas existem comissões nesse Conselho de Saúde. Então estas comissões, elas debatem temas, né, elas discutem temas referentes a cada setor, né? No caso, eu vou falar sobre a Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência. Aqui em Curitiba, muitos anos atrás, não existia um fluxo para o atendimento dessas pessoas com deficiência em uma determinada parte da saúde pública. Como assim? Né? Em que parte? Por exemplo, eu sofri um acidente de moto. Então, quando eu sofri o meu acidente de moto, o SAMU me pegou, me atendeu, me levou para o hospital. Do hospital, fizeram a cirurgia, né? Colocaram os meus pinos de titânio e tal. Me informaram que eu iria ficar cadeirante, que eu iria me tornar eu seria, né, a partir daquele momento, um lesionado medular. E me mandaram direto para casa, tá? Então, eu saí do hospital simplesmente sem saber o que fazer, né? Numa cadeira de rodas e sem saber como viver na cadeira de rodas, né? Então eu tive que meio que, com os outros ajudando, né? Com os meus amigos, que eu agradeço demais mesmo a todos eles, com a minha família também, que eu também agradeço demais, foram pessoas que fizeram toda a diferença nesse primeiro momento, né? Então assim, me ajudaram bastante. Eu não conseguia sequer transferir da cadeira para o carro, né? Todos esses vídeos que eu fiz nesse canal, eu não conseguia fazer na época, né? E simplesmente a pessoa, ela era largada em casa, né? E sem o processo de reabilitação, ou seja, sem a pessoa ser ensinada a viver em uma cadeira de rodas, a pessoa ficava como eu fiquei, né? Largado, sem saber o que fazer. Então, aqui no Conselho Municipal de Saúde, em Curitiba, eu levantei essa questão, né, de como estava esse fluxo, né? Qual seria o protocolo atual? Atual, digo, foram muitos anos atrás mesmo, né? E esse protocolo simplesmente não existia. E aí eu tenho o meu exemplo, né, o que eu passei, e que aqui em Curitiba, no estado do Paraná, nós temos um hospital de reabilitação, que é o Centro Hospitalar de Reabilitação. Então, o que na época, aquela comissão, né, aquele grupo de pessoas pensou, né, em termos de, então, como nós faremos nessa situação, não é? Então nós entendemos que a pessoa sofreu um acidente, que o SAMU ou o SEAT
pegaria essa pessoa, levaria para o hospital, aonde seria feita a cirurgia dela, de pinos, caso necessitasse, ou se fosse amputado, né, fosse feito todo o processo, os procedimentos, né, cirúrgicos, ou se a pessoa ficasse com paralisia cerebral, enfim, né, o que quer que seja, tá? Mas vamos partir para o lesionado medular, que foi o meu caso. O cara sofreu um acidente de moto. E aí? Como nós faríamos, né? Então foi determinado naquela época, foi sugerido que a pessoa sofresse um acidente, o SAMU ia pegar, o SIAT ia levar para o hospital, ia ser feito esse procedimento no hospital que não é o de reabilitação, tá? Para deixar bem específico. E aí a pessoa sairia deste hospital e ia para o hospital de reabilitação. E ali ela já sairia sabendo como viver, como ser uma pessoa com deficiência, né? Então assim, durante essa semana o controle social teve em alta, muitas pessoas conversaram comigo e disseram, mas existe, né, realmente essa necessidade? E por um outro lado, né, as pessoas que fazem parte do controle social, falando da importância do controle social, né, em termos de fiscalização. E aí, vamos falar de um conselho estadual, que no Paraná tem um conselho estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Neste conselho, eu faço parte da Comissão de Garantia de Direitos. Então, quando os direitos da pessoa com deficiência não são respeitados, né, existem as denúncias. Essas denúncias elas podem ser efetuadas em vários órgãos, né? Por exemplo, a acessibilidade arquitetônica. Se não existe acessibilidade arquitetônica, você pode fazer uma denúncia no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, sobre a questão de acessibilidade arquitetônica. Mas enfim, nós temos os canais de ouvidoria. No caso da Secretaria de Saúde, nós temos o canal de ouvidoria da Secretaria de Saúde, onde você pode, né, dizer, olha, não foi bem tratado, enfim, pelo SUS, onde eu fui atendido na unidade de saúde, no hospital, enfim, né. Mas existe também os colegiados. O COED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele trabalha dentro da política pública da pessoa com deficiência. Ou seja, o órgão ele é fiscalizador, tá? Ele é deliberativo e ele cria diretrizes para pessoas com deficiência, além das demais atribuições que o colegiado tem, né? Então vamos citar como um exemplo. Chega lá uma denúncia de que foi construído um prédio, isso, né, depois da Lei Brasileira de Inclusão, e aqui no estado do Paraná, além da Lei Brasileira de Inclusão, nós também temos o Estatuto Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu estou só procurando aqui para a gente falar bem certinho, né? Então vamos lá. No caso do Paraná, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, que é a lei. Eu vou falar, tá demorando um pouco para baixar aqui, mas enfim, quando eu terminar eu falo para vocês o número da legislação, né? Então assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná é uma coisa, ele é bem mais complexo do que a própria Lei Brasileira de Inclusão, né? Eu sei disso, por quê? Porque nós participamos do desenvolvimento da legislação,
né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, ele iniciou o anteprojeto, as pesquisas públicas, ele passou pelo COED, né, em 2011. E em 2011, vale a pena lembrar que eu não fazia parte do COED. Então, veja só, esses órgãos colegiados, os conselhos, né, de garantia de direitos, de políticas públicas, eles são... você pode participar como um cidadão comum, né? Você pode participar, você pode fazer denúncias, você pode interagir com o conselho, né? Então, assim, se tratando do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência do Estado do Paraná, como eu falei para vocês, e aí nós temos agora aqui a informação, minha internet está um pouco lenta, mas tá, né? Então vamos lá, essa pessoa, a pessoa X, né? Ela foi, o seu direito foi violado de alguma forma, né? Então essa pessoa vem no conselho e fala, olha, eu comprei um apartamento em um prédio, né? Foi construído esse prédio e no prédio não tem acessibilidade alguma, né? E eu sou um cadeirante, então o prédio foi um prédio novo, um prédio que foi construído depois da Lei Brasileira de Inclusão e depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Estado do Paraná. E isso nós estamos falando dentro do Estado, né? Então o que acontece? O Conselho, isso vai ser recebido pela Comissão de Garantia de Direitos. A Comissão de Garantia de Direitos vai analisar, né, a denúncia e vai tomar a sua decisão, né? Ou seja, ela vai dizer, olha, nós acreditamos que deve ser enviado ofícios para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? E que eles cheguem até esse prédio, né, que foi construído sem acessibilidade, e façam o seu papel em termos de fiscalizador, né? Isso nasce na comissão. Mas aí o que acontece? Vamos um pouco mais além, né? Essa lei, essa pessoa isso foi feito na comissão. Então, da comissão, esse relatório, né? Como é feito o relatório? É feito um relatório dizendo, olha, a construção desse prédio violou o que determina a Lei Brasileira de Inclusão 13.146. A construção desse prédio violou o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência do Paraná, Lei 18.419, no seu artigo tal, inciso, parágrafo, enfim, né? E isso é enviado para o colegiado, ou seja, para o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o que vai acontecer? O colegiado vai aprovar o parecer da comissão. O que é o parecer da comissão?
A comissão então determinou que os órgãos fiscalizadores vão lá nesse prédio e façam a fiscalização de por que esse prédio foi construído depois da legislação, né? Não segue as duas leis, lembrando que no estado do Paraná nós temos duas leis, né? Uma, o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência, que é bem mais complexo do que a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, violou as leis. E as normas, né? Nós temos a NBR 9050, que é relativa aos espaços públicos, né, coletivos, da questão de adequação arquitetônica, né? Então, a construção desse prédio violou todas as leis. Isso vai para o colegiado. O colegiado pega esse relatório, vai ser feita a leitura desse relatório, e esse colegiado vai aprovar que o relatório seja feito ou não, seja aprovado ou não, né? Então, se este relatório for aprovado, essas documentações, elas são enviadas para os respectivos, né, irão ser destinados ofícios ou e-mails, né, para os seus respectivos conselhos de fiscalização, e esses conselhos, né, irão fazer a fiscalização dos prédios e irão dar um retorno para o COED, né? Em casos omissos, e aí vamos supor, supondo, né, que a gente esteja tratando da situação, e aí nós mandamos solicitando um ofício para um órgão X, né? E esse órgão X simplesmente não responde, ou, né, não está nem aí pro COED. Então nós oficiamos o Ministério Público. Nós dissemos, olha, aconteceu isso com o cidadão, e nós oficiamos os órgãos, e eles nada fizeram. O Ministério Público, ele também participa das reuniões do COED, né? Então, nós enviamos ofício ao Ministério Público e cobramos para que, no caso, por exemplo, desse prédio fictício, essa acessibilidade seja cumprida, né? Mas isso são apenas exemplos, né? Eu citei exemplos de saúde, eu citei exemplos do direito da pessoa com deficiência, mas tem os conselhos de assistência social, da política pública de assistência social, enfim, né? Existem N conselhos, e o que esses conselhos fazem é isso, eles dão um norte a seguir para a administração, o executivo, né? Ou para os outros órgãos, né? Para garantir que o direito do usuário daquela política, da política da pessoa com deficiência, da saúde pública, da assistência social, para garantir que aquele direito que aquela pessoa tem seja efetivado. Saia do papel, saia da legislação e seja cumprido. Então é muito importante o papel do controle social na nossa sociedade. É extremamente importante o papel do controle social na nossa sociedade. Então, eu estou aqui respondendo a todos, né, que durante essa semana passada, me questionaram, né, sobre o controle social. Eu estou dando um feedback positivo do que o controle social pode fazer e da importância do controle social, claro que sempre, né, para os direitos das pessoas com deficiência. Então, é muito importante. Pessoal, o vídeo foi um pouco longo, mas não tinha como ser breve, não dá para fazer um vídeo curto para explanar, para explicar tanta coisa, né, como nós fizemos. Muito obrigado a todos que se inscrevem no nosso canal. Por favor, né, se você não está inscrito, se inscreva. É muito importante para o nosso canal que a visibilidade do dia a dia da pessoa com deficiência, do cadeirante, ela tenha mais notoriedade pela nossa sociedade, né? Até o próximo vídeo, pessoal, e muito obrigado por assistirem. E claro, de novo, né? Inscreva-se no nosso canal, clique lá do YouTube.